Vamos falar um pouco sobre religião, hein, que cresce de importância na medida em que chegam eleições amplas, como são as do ano que vem. Né? Ninguém ignora a força que tem a religião na eleição de parlamentares. Como é que você vê hoje essa discussão sobre religião? Faz sentido aqui no Brasil? Olha, Zé Paulo, a religião é uma coisa tão vasta que vai de crença na vida após a morte, crença na aparição de mortos em nossos sonhos. Inclusive, essa é uma das causas que todos os antropólogos dão para a origem da religião na pré-história, que a gente sonhava com os mortos, né? E não sabia que ele estava morto ou não, se ele estava morto ou não. Religião passa por recentemente eu tive num evento em São Paulo, internacional, em que havia também a relação entre religião e comida, né? Quanto mais puritano, mais a religião tende, a comida mais tende a assumir um caráter puritano também. E esse fator aí que você tocou, que é fundamental, que é a relação entre religião e política. Eu diria, Zé Paulo, no mínimo tem dois níveis em que essa relação pode ser feita. A primeira é a política como religião. Isso daí é um tema que já foi apontado pela filosofia, pela ciência política, desde o final do século XVIII, em que as crenças utópicas políticas elas foram, de alguma forma, ocupando espaços de utopias religiosas. Revoluções que deveriam salvar o mundo. Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Chinesa. A ideia de que práticas políticas vão construir novos homens. Tem gente até hoje que acredita isso, no PSOL, por exemplo, no Brasil, no PT. Agora, esse outro fator aí que você toca, quer dizer, a religião, a importância da religião para a política no Brasil hoje, para além dessas seitas religiosas de esquerda que existem muito por aí ainda no país, não há dúvida que pessoas religiosas e o caráter aqui protestante é bem importante, vão se organizando, ocupando espaços institucionais dentro das câmaras legislativas, como no caso em Brasília, e a partir daí, não pregando, digamos assim, o Estado religioso, mas à medida que elas vão ocupando espaços, elas vão conseguindo pressionar certas pautas consideradas conservadoras do ponto de vista moral, digamos assim, né? E mais do que isso, mesmo que não ocupem diretamente espaços dentro das câmaras de deputados ou mesmo Senado, essa população religiosa marcadamente evangélica que tem crescido muito no país, ela se transforma num enorme capital a ser disputado por candidatos, mesmo que não sejam eles mesmos religiosos. Então, agradar uma sensibilidade um pouco mais conservadora com relação a costumes no Brasil é um fator que vai ser importante na eleição de 18, seguramente. Tanto é que veja essa barulheira que aconteceu nas últimas semanas e meses no Brasil com relação a exposições que teve em Porto Alegre, no Queer Museum lá no Centro Cultural Santander, depois a história da peça em que o transexual fazia papel de Jesus Cristo, o homem nu que foi tocado no pé por uma criança numã. Quer dizer, a própria exposição sobre história da sexualidade no MASP, proibida para menores de 18, depois voltou atrás. Quer dizer, essa pauta conservadora, ela significa hoje um número importante para votos, vai significar 18, e se a gente olhar os Estados Unidos como uma espécie de laboratório, esse grupo de conservadores sociais, como está se chamando agora, ou seja, conservadores morais, eles têm representado um número importante nos Estados Unidos, e aqui no Brasil cada vez mais isso se configura, e isso também polariza muito o debate político. Então, agora, a relação entre religião e política é importante. A gente corre o risco, parece, não é? Mais do que em outras eleições em que isso já aconteceu, de passar o período de campanha eleitoral quase que todo, com tantos problemas a que o país está submetido, né? Corrupção, uma crise econômica sem precedente, desemprego, enfim, a necessidade de reformas, assunto para discutir é o que não falta. Mas a coisa está caminhando, está com um cheirinho de que a gente vai dedicar boa parte da energia da campanha eleitoral para assuntos morais, não é? Se a exposição
pode ser compreendida como uma tentativa de estimular a pedofilia ou não, se o aborto isso ou aquilo. A gente vai ficar nessa discussão rasa, moral, aparentemente, boa parte do tempo, né? Olha, Rafael, eu acho que você tem toda a razão, cara, toda a razão, assim. Mas antes de responder você diretamente, essa coisa da exposição em estimular a pedofilia, quer dizer, eu achei aquela exposição, eu por acaso estive antes de ontem eu estava em Porto Alegre, na Feira de Livro, e a feira aconteceu, os debates e a apresentação dos livros exatamente dentro do prédio onde estava essa exposição, que até hoje se fala muito em Porto Alegre, porque criou uma espécie assim, de trauma com relação ao que aconteceu. Mas eu acho muito incrível que alguém chegue ao desplante de achar que uma exposição daquela que é estimular a pedofilia. Você pode achar ela horrorosa, eu inclusive achei muito feia as peças, de mau gosto, mas achar que estimula a pedofilia chega a essa paranoia aí a gente chega ao tema que você tocou. Sabe, Rafael, assim como uma disputa à Prefeitura de São Paulo alguns anos atrás, o tema do ateísmo do Fernando Henrique se tornou uma coisa importante, lembra? Versus Jânio Quadros, né? O ateísmo confesso do Fernando Henrique na época. Eu acho que você tem toda a razão e pode acontecer mesmo. E já está acontecendo. Por duas razões, no mínimo. Primeiro, porque você ficar discutindo essas coisas de, sabe, salvar a família ou acabar com a família, é uma coisa que faz bem para não tocar em temas mais espinhosos e que ninguém tem solução mágica e que grande parte dos políticos estão envolvidos, inclusive aqueles que querem salvar a família, certo? Então é confortável, porque você fica num debate sobre opiniões. Não que não pode surgir violência a partir daí, surge, mas um debate sobre opiniões como se você estivesse tratando de coisas mais sérias do que só dinheiro, sabe? E por outro lado, Rafael, isso acaba acontecendo também, porque do ponto de vista digamos assim, das pessoas mortais como nós, que caminham pelas ruas e fazem contas em supermercado e coisas assim, muitas vezes as pessoas percebem temas como esse como mais próximos delas do que os 200 milhões que um fulano milionário roubou. Mesmo que esse dinheiro seja nosso de alguma forma, ela percebe como uma discussão sobre se vai ter um peladão no MAN, né? Ou se na escola do filho dela alguém vai ensinar sexo e que não existe homem e mulher no mundo, ela sente isso mais perto dela do que uma discussão sobre se o juro subiu, se o juro desceu, se a bolsa caiu, se a bolsa subiu. Quer dizer, essa temática moral, ela está mais fisicamente e simbolicamente próxima das pessoas comuns. Então, o investimento nessa discussão moral, ela funciona bem tanto para você fugir de certas pautas incômodas do ponto de vista dos políticos, como para você sentir que está se aproximando, chegando mais perto daquilo que preocupa a mãe e o pai no dia a dia com relação aos filhos, com relação à família, com relação à escola. Então, como isso nos Estados Unidos pegou, e aqui está começando a pegar, por uma outra razão também, Rafael, que a nova direita no Brasil entende que a esquerda tomou conta do ponto de vista hegemônico, sabe a teoria lá do marxista Gramsci, de você conseguir fazer a revolução pelo consentimento das pessoas e ensinando culturalmente certas práticas mentais e quando você vê a pessoa já concordou. Do ponto de vista teórico, técnico, o que a direita no Brasil está fazendo hoje é isso. Ela está disputando o terreno da cultura que foi entregue à esquerda desde o final da ditadura.